com cânticos. Porque o Salmo 100 está nos dizendo que nós deveríamos fazer exatamente assim. Começar com cânticos novos ao Senhor. Salmo de número 100, vamos achar? Quando você achar, diga amém, por favor. A partir do versículo de número 1 do Salmo 100, por favor, leia comigo. Diz a Bíblia: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele de que maneira? Com cântico, ou com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E o versículo 4 vai nos dizer por que temos que começar com cânticos. Entrai por suas portas com ações de graças, e agora, e nos seus átrios, correios de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A parte B do versículo de número 4 nos diz porque sempre começamos com cânticos, sempre começamos com ações de graça, com gratidão, com louvores ao Senhor. Está escrito a parte B do versículo: entrai nos seus átrios com hinos de louvor. É exatamente por isso que começamos com cânticos, porque ninguém vai poder entrar no átrio de Deus sem primeiro louvar a Deus. Ninguém vai poder entrar no Santíssimo, no Santo, sem primeiro louvar a Deus. Ninguém entra no lugar Santíssimo sem primeiro louvar a Deus. E louvar a Deus tem a ver com elogiar a Deus, tem a ver com admirá-lo, amá-lo, homenageá-lo, respeitá-lo, externar admiração pelo seu poder e seu louvar a Deus. Música não tem nada a ver com louvor a Deus. Música ajuda, mas não tem nada a ver com louvor a Deus. Louvor a Deus é um coração que diz: eu te amo, eu te admiro. Que Deus grande, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus invisível, que Deus magnificentíssimo, e que apesar desse Deus não grande ser tão grande, Ele ainda me quer. Então vamos repetir uma palavra de louvor a Deus. Vamos levantar o nome de uma palavra de louvor. Vamos entrar nos atos dele com louvor. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor é grande. Eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso. Eu te louvo porque o Senhor é excelso. Porque o Senhor é inigualável, incomparável, invisível, maior, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Onde está a voz que quer entrar nos atos de Deus? Aleluia! Oh, aleluia! Bendito é o Senhor! Santo é o Senhor! Quem tiver boca nessa noite, abra sua boca e louve a Deus! Abra sua boca! Pela internet aqui que Deus está assistindo, abra sua boca e louve a Deus! Abra sua boca para louvar e louvar a Deus! Se você não tem boca, sem boca para louvar, que desate agora a língua do Papa. Todo espírito de mudez seja repreendido em nome do Senhor. E a língua se desate para louvar a Deus, para amá-lo, para exaltá-lo e bendizê-lo. Muito obrigado, Senhor. Mais um rapidinho garantido. Dê um aplauso para os filhos. Venha se sentar, abraça Deus outra vez e nós estamos felizes de te ver aqui. Glória a Deus por tua vida. Uma saudação muito especial aos irmãos da internet. Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei porque vocês ficaram tão longe de mim. Eu até pedi a Deus para não ter uma igreja tão grande por isso.
Mas amém, assim ele quis e assim será. Deus é bom, amém? Quantos passaram bem de domingo para cá? Amém. Amém, glória a Deus, Deus é bom. Quantos estiveram na oração ontem? Oh glória, Deus é bom. Deus sempre é bom, né, irmãos? Essa semana aqui, ainda quarta, quinta e sexta, vamos ter todas as noites aqui, noites de oração ao Senhor. Vamos nos reunir aqui para orar, um tempo para orar, um tempo para louvar a Deus, um tempo para... Primeira semana de cada mês, 7 noites ou 7 cultos de oração fazemos aqui na igreja. Tá? E isso todas as primeiras semanas de cada mês, nos reunimos aqui para esse propósito, para esse fim, para orar, para ter um tempo aí de oração. Que aliás, do que mais nós precisamos nessa terra, além de oração, precisamos de orar mesmo, senão as coisas realmente não acontecem. Não é? E aqui estamos nós, graças a Deus, por isso. E na sexta-feira que vem, não sei quantos lembram aqui, o que vai acontecer? Começamos aqui a 8ª adoração profética em Zona Leste de São Paulo. 96 horas ininterrupta de adoração e de intercessão. E dessa vez vai ser aqui na igreja mesmo, graças a Deus. Graças a Deus por todos os anos em que tivemos a oportunidade de fazer no Colégio Augusto Maia a abertura que o pastor Cláudio sempre nos deu ali, não é? E essa vez agora por questão de força maior, mão de obra que nós não temos tanta, então teremos que fazer aqui na igreja. Então já vamos ter virado o altar, vocês estão vendo aí essa movimentação toda, para já ter virado o altar para o lado de lá. E desde as 10 da noite da sexta-feira até as 10 da noite da terça-feira do dia 12, nós vamos estar aqui adorando e intercedendo. Várias igrejas vão passar aqui, vários grupos de louvor, vários intercessores também estarão aqui, das 10 da noite de cada dia até as 10 da manhã. Vamos nos concentrar em intercessão, portanto será tempo para orar, para interceder, sem grupos, e desde as 10 da manhã de todos os dias até as 10 da noite vamos nos concentrar em adoração. Assim que a cada 2 horas haverá um grupo de adoração aqui, como nós bem já sabemos, e de acordo com o que estamos vendo aí nas nossas relações, acho que 7 ou 8 turnos não estão preenchidos ainda, mas o resto está tudo preenchido. Nós temos muitos grupos e muitos turnos preenchidos aqui em nome do Senhor. E na terça-feira encerramos todo esse projeto, na terça-feira que vem, com todas as igrejas que participaram em uma santa ceia aqui. Então vamos ter um culto maravilhoso, cheio de glória de Deus aqui na igreja, de uma maneira extraordinária. O Senhor vai se mover aqui no nosso meio. E domingo que vem vamos ter um culto também muito concentrado em adoração, apesar de que vamos continuar falando sobre ministério de apóstolos, mas vamos nos concentrar em adoração, vamos nos banhar em adoração. Venha pronto para banhar-se na adoração ao Senhor, banhar-se na presença de Deus, porque desde as 9 da manhã, como é o início do nosso culto normalmente, até as 10 da manhã vamos ter um tempo aí de ministração, porque depois das 10 da manhã, 10 e alguma coisa, vamos nos lançar em adoração aqui, vamos adorar ao Senhor, porque ao meio-dia terá outro grupo aqui que vai assumir esse turno e assim vai, como nós já conhecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes? Tem alguém feliz aí? Deus é bom. Eu trago saudações do meu pai, o Jéssica. Ele está em Costa Rica, viajou hoje às 6 horas da manhã e já chegou em Costa Rica. E assim que tudo está correndo para aquilo que o Senhor vai nos falar. Bom, no domingo passado nós tivemos aqui nossa festa das primícias. Foi isso, né? E houve um comentário de domingo até hoje, houve um comentário de que alguns não participaram porque não foi época de pagamento e etc. Estava fora da época. Então domingo que vem, os que quiserem podem participar. Amém? Os que não sabem o que é a oferta de cheiro suave podem ter o nosso livro. Ler o livro. Alguém de vocês não tem esse livro? Que esse livro vai falar tudo de cheiro suave. E eu estou a fim de semear esse livro hoje para quem vai ler até domingo. Aleluia. Vem aí, Cleus. Se você não tem, então vem. Você também não tem, não? Você não tem? Misericórdia. Corre, filho. Corre, então, filho. Vem aí, corre aí. Aleluia. Aí está. Eu vim hoje com vontade de abençoar vocês. Aleluia. Aí, vai ler até domingo? Então tá, aleluia. Eu vou dar para as convidadas da Jussara. Correndo. Igual
corre para lançar. Amém. Valeu, tá domingo? Aleluia. Glória. Amém? Então, esse livro vai dizer o que é Tiro Suave, como participar dessa oferta, como, enfim. Deixa eu ver. Quem mais não tem o livro? Quem mais não tem esse livro? Você não tem, Márcio? Mil misericórdia, Jesus. Pera, sobe lá em cima, vamos pegar o livro lá. Eu quero que meu povo leia o meu livro. Quem mais não tem? Deixa eu ver. Os irmãos lá de tem? Não tem? Meu Deus, vamos lá. Quem? Douglas não tem? Meu Jesus, dá graça, Senhor. Eu preciso da tua graça. Então eu quero que todos tenham, para que você prospere, para que você enriqueça. Em nome do Senhor. Dalva tem? Oh Jesus, por que eu quietinho aí? Eu perguntando. Eu não falei para vocês que eu vim com vontade de abençoar vocês hoje? Vocês não entenderam, não? Esse livro aí custa R$50. Aleluia. Brincadeira. Eu estava vendendo esse livro e o pastor Paulo vendeu a quanto? R$30 o meu livro. Eu falei, não, é tudo isso, não, pelo amor de Deus. Eu falei, já vendi com um monte de gente, 30. Falei, amém, glória a Deus. Quem é? Cadê? Vem comigo. Como é que chama? O David, né? Isso, você mesmo, tem outro David aqui, corre. Davi, então. Por que é diferente? O meu também é Davi, deu certo. Vai ler domingo? Aleluia, glória a Deus. Calma, corre desse jogo. Meu Deus, corre desse jeito. Ah, Jesus, vai ler domingo? Márcia, corre, Márcia. Deixa eu ver. Márcia, olha aí, tá vendo? Olha que leveza. Vai ler domingo? Cadê o Douglas? Corre, Douglas, vem cá. Vem, meu filho, quero você correr. Douglas não tá moleza, não. Você já viu o Douglas marcando o gol? Douglas dentro, você nunca viu? Você tá com inveja ou tá querendo puxar o tapete do menino? Quem mais não tem? Todo mundo tem agora, né? Bom, ok, vamos ler o livro em nome do Senhor. É uma festa que fazemos aqui todos os anos na igreja. Que consiste em entregar sacrifícios a Deus, sacrifícios anuais, primícia das primícias. Isso tem sido uma bênção para a nossa vida e vai ser uma bênção para você também, em nome do Senhor. Aleluia. Levante a mão direita, diga glória a Deus. Levante a mão esquerda, diga aleluia. Levante as duas, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que nós somos o único povo na face da terra, como igreja, que podemos provocar a manifestação da presença do Espírito Santo. Nós somos o único povo que podemos sacar ou ativar a presença de Deus na terra. Quando gritamos glória a Deus, aleluia, ativamos a presença dele. Vamos por mais meio minuto, levanta as mãos, diga glória a Deus, aleluia. Diga louvado ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vamos, irmãos, vamos provocar a presença de Deus nesse momento. Bendito é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, vamos aplaudir, aleluia, você dizer glória a Deus, vamos aplaudir em nome de Jesus, eu estou ouvindo o hino dessa igreja, Deus é muito bom, amém ou não? Estamos nessas terças-feiras falando de dinheiro, restauração financeira. Não é? Hoje vamos continuar falando, dizer alguns princípios. Eu gostaria de dizer a vocês tudo que eu escrevi. Eu escrevi umas 10 páginas. E gostaria de dizer tudo hoje. Mas eu não consigo dizer tudo hoje, porque isso também é um outro livro que vocês vão ganhar. Gostou? Só gostou? Ninguém mais gostou? Eu vou falar de novo. Ganhar, nem ganhar, não estou dando ajuda nem para ganhar, quanto mais para dar, para entregar. Coisa de novo, é outro livro que vocês vão ganhar, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia. O livro vai se chamar Os 5
ciclo da restauração financeira. Tá? Nos ensinando sobre finanças, nos ensinando sobre a questão financeira. Dinheiro, nós precisamos aprender sobre dinheiro. Entende? Não é? E é bem interessante quando nós aprendemos, praticamos e vemos Deus se mover sobre as nossas finanças. Põe a mão em alguém e diga para ele: nessa próxima década, vamos lá, ajuda o seu irmão. Nessa próxima década, com certeza você vai ser mais próspero e mais rico. E eu tenho tanta certeza disso. Vamos gritar para o seu irmão: eu tenho tanta certeza disso, que eu não vou largar mais você de jeito nenhum. Vamos lá. Eu te amo, tá? Aleluia! Deus é muito bom, irmãos. E estudamos aqui sobre autoridade financeira, estudamos sobre vínculos financeiros, estudamos sobre honra financeira, vários pontos sobre finanças que precisávamos ter aprendido faz tempo e parece que nós não tínhamos tido essa oportunidade. Hoje vamos falar sobre administração financeira. E eu acredito que a administração é um problema dos crentes. Não vocês aqui, talvez ninguém está me assistindo, mas a administração é um problema muito grande para os crentes. Sempre fico pensando que, quando estudamos sobre vínculo financeiro, o que é vínculo financeiro? É tudo que impede alguém de correr e de avançar financeiramente. Quando você vê alguém patinando em cima da mesma esteira endométrica, dia após dia, mês após meses e anos após anos, fica claro que essa pessoa tem um vínculo. Vínculo financeiro é aquilo que atrapalha. Trabalho desonesto é vínculo. Não se vai não ofertar é vínculo financeiro. Não é? E também a má administração é um vínculo financeiro. Vamos lá, diga comigo. Má administração é vínculo financeiro. Então, por conta da má administração, as pessoas não prosperam, as pessoas não avançam, as pessoas não enriquecem. Porque prosperar tem a ver com conquistar, tem a ver com paz, tem a ver com prosperidade. Conquista, paz e prosperidade vem da administração. Meu pai já te ministrou com ousadia. 7 semanas de libertação e ele ministra com uma intrepidez e uma ousadia muito violenta. Falando de dinheiro. Ele disse um negócio muito interessante. Meu pai já é economista, né? Nós sabemos disso. E depois de alguns anos estudando e trabalhando como economista, ele chegou à seguinte conclusão: tudo que aprendeu, segundo ele, não valia nada. E teria que aprender a economia de Deus. Não é? Porque nós estamos vivendo um tempo, né? E aqui no Brasil é bem parecido isso, né? Que é tanta mudança de plano, já perceberam? Entre o plano real, sai o plano do cruzado, entre o plano do cruzeiro, tantos planos que vão existindo. É somente voltar ao princípio da Bíblia e ver o que a Bíblia ensina e o que o Senhor ensina sobre administração, sobre finanças e influir em relação a isso. Não é? Mas as pessoas, infelizmente, ficam querendo dar a sua própria ideia sobre o dinheiro. E por isso as coisas não funcionam. Então nós, apesar de não termos estudado economia, vamos ver a economia de Deus e vamos aprender como atrair recurso financeiro para a nossa vida. Amém ou não amém? Amém. Porque nossos filhos vão fazer as melhores faculdades dessa terra. Vamos empurrá-los para que eles se preparem, para que eles se qualifiquem, para que as coisas possam fluir. Vamos empurrar o reino de Deus também. Então nós precisamos de alguma maneira aprender de Deus como atrair toda essa questão financeira. E hoje eu, apesar de ter escrito algumas coisas e gostar de querer falar talvez tudo que eu gostaria, meu coração está palpitando por dizer a vocês apenas leis sobre administração financeira. Porque eu fiquei pensando, já várias vezes eu pensei sobre isso e disse aqui na igreja, que muita gente bancou um vício antes de ser crente. Quantos aqui? Levanta a mão, vamos participar. Quantos aqui já bancaram um vício antes de aceitar Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí está. Aí Jesus te libertou. Que aleluia mais horrível. Como diz lá o apóstolo horrível. Irmão, Jesus te libertou. Quanto tempo faz que ele te libertou? Quanto? 10, 5, 10. Vamos, quanto tempo? 2 anos. O Messias foi liberto dos vícios. O Messias, até o Messias, Jesus libertou. Jesus liberta.
profecias fazem 2 anos que foi liberto. Quantos mais aqui foram libertos? Quanto tempo? 8 anos liberto. 7 anos. Oh, glória. Quantos? 15 anos. 34, eu nem era nascido ainda. Fazem 34 anos que meu pai está liberto. Eu nem era nascido ainda. Glória a Deus. Eu só tenho 25. Veja, pense comigo, irmão. Você ficava o mês inteiro bancando um vício. Sim ou não? Aí Jesus libertou. Você não precisa mais bancar vício. A pergunta que eu sempre me fiz é: onde está o dinheiro que você bancava vício e não banca mais? Está onde esse dinheiro? Olha aí, fala. Que silêncio. Gente, cadê o dinheiro? Se você tivesse que bancar esse vício, você teria que ter esse dinheiro todo dia, todo mês. Sim ou não? Agora você não banca mais. Onde está esse dinheiro? Pergunta para o seu irmão, ele está assim meio pensando, onde está o dinheiro que bancava vício? Vai lá, pergunta para esse irmão. Ajuda, cadê o dinheiro? Muita gente bancava vícios de bebida, vícios de fumo. Jesus libertou. Cadê esse dinheiro? Se você não banca mais, não gasta mais com isso, esse dinheiro deveria estar sobrando nos seus cofres. A grande verdade é que, se não está nos cofres, se não está na igreja, a resposta é má administração. Sim ou não? Má administração. Então, quando vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor é muito clara para nos ensinar sobre isso e nos fazer ser um pouco mais prósperos. Mas eu volto a dizer a vocês o que eu falei domingo passado: prosperar não tem a ver necessariamente com a bênção de Deus sobre você. Silêncio de novo, Inês. Vou repetir. Prosperar necessariamente tem a ver com a bênção de Deus sobre você. Prosperar tem a ver com o desejo de um discípulo de cumprir os princípios financeiros que Deus estabeleceu. Em outras palavras, se não temos desejo de cumprir princípios, é porque não queremos prosperar. E aí não adianta Deus falar: olha, tenho desejo que você prospere. Não, então eu quero muito que você prospere. E eu falei: eu não estou desejoso de cumprir princípios. Falei: então não adianta só Deus desejar e eu não desejar cumprir princípios, eu não prospero. Me ajuda, porque isso ficou, eu estou vendo as cabeças de vocês tudo coisado. Ajuda com o seu irmão aí, fala bem: Deus desejar que você prospere. Se você desejar, você não prospera. Se Deus desejar que você prospere e você também desejar cumprir princípios, você prospera. De novo, irmão, vamos lá. Não é? Isso está lá em 3 de João, versículo de número 2. O apóstolo João escrevendo desse amado desejo que você prospere. Ele escreve para aquele discípulo chamado Gaio. Escreve e diz: desejo que você prospere. O apóstolo João desejando que esse discípulo prospere. Não basta o apóstolo João desejar, tem que o discípulo também desejar. Quantos aqui, deixa eu perguntar isso depois, vou explicar então. Prosperar significa empurrar para frente. E então nós precisamos querer cumprir princípios, que isso realmente dá um trabalho. Vivemos a vida inteirinha, nascemos no Brasil, a maioria de nós não cumpre princípios, e agora a gente vê a Bíblia diz que a gente tem que mudar nosso estilo de vida. Isso vai dar trabalho, sim ou não? Isso vai dar trabalho, mas se desejarmos cumprir esses princípios, vamos prosperar. Minha pergunta hoje aqui é: quantos desejam? Quantos? Deixa eu ver, quantos desejam? Quantos desejam? Meu Deus, quantos não desejam? Levanta a mão. Quantos não estão aqui? Você não levanta a mão para nada, não está aqui. Não. Mas eu creio que você deseja sim. Aleluia. Não é? Desejamos, então queremos isso. Queremos prosperar, queremos enriquecer. Deus não tem a ver com miséria, não tem a ver com pobreza. Então eu quero ler com você um texto. Gênesis capítulo 2. Vamos lá, vamos no começo. Até chegar a Apocalipse, que hoje vai dar tempo, graças a Deus. Estamos em Gênesis já, aleluia. Já estamos em Gênesis capítulo 2. E eu quero ler com você o único versículo desse capítulo,
o versículo de número 15, que fala de um princípio apostólico que Deus estabeleceu sobre o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gente, vocês estão aqui, não? Amém. Glória a Deus. Gênesis 2,15, o que diz o texto? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Lavrar e guardar. Bom, mais uma vez, o texto não é novo para nós, a leitura é uma leitura já conhecida. Deus faz um jardim, toma do homem e coloca no jardim, e dá para esse homem uma responsabilidade. A responsabilidade que Deus deu para ele é de ser mordomo do jardim, ou seja, de administrar esse jardim. Essa é a responsabilidade. Eu não te coloquei aí para ficar de perna para cima, eu não te coloquei aí para ficar de lazer, eu te coloquei aí para administrar, eu te coloquei aí para ser mordomo do jardim. Esse homem está aí com uma unção que foi liberada para nós aqui no domingo passado. Não sei quem recebeu, mas para nós foi liberada uma unção para os negócios. E chego lá hoje na administração, meu pai está ministrando a mesma coisa, está nos levando para dentro desse ponto, a unção para os negócios. E terminou de ministrar, e o apóstolo Gerson disse, e o Senhor está me dizendo que essa habilidade, que essa unção para os negócios, às vezes você pensa um negócio gigantesco, não, é a simplicidade do negócio. Deus vai te dar negócios simples, mas que seja próspero e milionário. Quem ouviu, ouviu. Então estamos debaixo dessa unção. Essa unção para os negócios que o Senhor falou conosco aqui no domingo passado, que é a unção dos embaixadores, que é a unção apostólica que vem dos embaixadores. Essa unção para os negócios nos capacita para sermos bons administradores financeiros. Porque todo embaixador tem que ser um bom administrador. Então está sobre nós uma unção tremenda para os negócios. Né? Tem crente vivo aqui, levanta a mão aí para o Senhor. Eu estou dizendo a você mais uma vez que de uma forma poderosa o Senhor derramou um azeite para negócios aqui em nosso meio. Eu estou dizendo que a partir dessa unção nós temos a habilidade para administrarmos as finanças que Ele colocar em nossas mãos. Isso é uma unção extraordinária sobre nós. Então veja algumas coisas muito interessantes. Deus coloca ele ali para cultivar e guardar, ou lavrar e guardar. E aqui está as duas colunas fundamentais da administração. Dessas duas colunas fundamentais surgem 5 leis que eu quero comentar com você aqui essa noite. 5 leis sobre administração financeira com base nessas duas colunas. A primeira é cultivar. Cultivar ou lavrar tem a ver com desenvolvimento. Amém. E guardar tem a ver com proteção. Então, ou seja, Deus coloca o homem no jardim. Ele não coloca esse homem lá sem unção. Deus coloca esse homem com bastante azeite. Espiritualmente Adão está capacitado para os negócios. Espiritualmente Adão está capacitado para gerenciar, para administrar. Espiritualmente ele está cheio de um azeite fresco. Irmãos, literalmente esses são dias em que Deus está movimentando os negócios na face da terra. Deus está movimentando os negócios e os homens e as mulheres de negócio. Por quê? Porque esses homens de negócio são gente do reino, debaixo de unção apostólica e profética, que vão sair das 4 paredes de uma igreja e vão entrar nos negócios para 2 motivos fundamentais. Número 1, transferir a riqueza do ímpio para o justo. Esses homens e essas mulheres de negócios funcionam como uma ponte ou como um canal de Deus, onde Deus pega a finança do ímpio, passa para o homem de negócio, para a mulher de negócio e transfere para o reino dele. Tira do reino do diabo e coloca no reino dele. Tira do reino do inferno e coloca no reino dele. Tira do ímpio e coloca para o justo. Ele usa homens e mulheres de negócios. Esses homens e mulheres de negócio estão ali para servir como um canal, como uma ponte, para a transferência da riqueza do ímpio para o justo. E é tão poderoso, porque, segunda coisa, além de eles transferirem isso, eles estão lá para espalhar os princípios do reino de Deus no mundo onde eles estão. Porque a maioria das coisas que acontecem com negócios em nossa cidade e nas nações da terra está envolvida com mentira, falcatrua, caixa, isso não é verdade.
Tem sempre molha minha mão aqui. É certo, tem sempre uma coisa querendo puxar o tapete, um dinheiro extra, um caixa novo. Mas o homem de negócio, servo de Deus, debaixo de unção apostólica, capacitado com essa unção para os negócios, ele entra nos negócios e planta o princípio do reino de Deus ali. E ele não somente transfere dinheiro, como ele planta princípio. Veja como é importante o que Deus está fazendo. Vários ministérios estão se levantando dentro e fora do Brasil, nas nações da terra, para ativar os homens de negócio. E eu não comecei nenhum negócio e não acho que vou começar nenhum. Mas eu também não quero ficar de fora. Eu quero ativar os homens e mulheres de negócios sobre Deus. Eu também quero ativar os homens e mulheres de negócios nos filhos que nós temos. E comecei a falar para alguns ontem, que se ativa os negócios sobre você. E não pense em negócios. Meu Deus, que coisa. Não, não pense. Pense em coisas muito simples. O Senhor vai usar coisas muito simples, mas que vai gerar muito recurso financeiro. Jovens que estão aqui, sua faculdade pode ser paga por negócio, Deus pode te dar. Jovens que estão aqui, Deus pode te pagar muito recurso financeiro. E aí não é simples que Ele vai te dar. Se você desligar a televisão, se você sair das esquinas, se você procurar em Deus, buscar informação em Deus, Ele vai te dar informações milionárias, prósperas. Alguns jovens aqui vão casar já com casa própria e carro próprio, sem dever um centavo para ninguém. Glória a Deus. Eu nunca recebi uma profecia assim, mas vou dizer de novo. Alguns jovens aqui vão casar com carro e casa própria sem dever nada para ninguém. Porque eles entenderam o princípio. Vamos lá, ajuda o Senhor, ajuda o irmão no seu lado. E diga ao Senhor, libera sobre você a unção para os negócios. Aleluia, Senhor. Coisa simples que Deus pode te dar, irmãos. Amém. Essa unção nos ajuda para isso. Então, está sendo um tempo onde Deus está mobilizando esses homens e essas mulheres para que eles possam gerar negócios. Debaixo dessa unção, esse homem pode desenvolver esses negócios e pode proteger esse negócio. Negócios do reino de Deus, negócios do altar do Senhor, negócios do trono de Deus. Quando essa unção não for debaixo da unção de negócio, as coisas não funcionam, mas com essa unção as coisas vão funcionar. As coisas vão para frente, e a coisa mais simples que você pode imaginar. Ontem o apóstolo Jéssica profetizando, eu fiquei pensando em vocês aqui. Quanta habilidade tem aqui dentro dessa igreja para negócios, quanta habilidade, meu Deus. Quanta coisa simples que você fala, eu acho que isso não vai dar nada, você está puramente enganado. Puramente enganado. Isso pode te gerar muito recurso. Comida, ideias, artes, muitas coisas, vendas, muitas coisas. Nós só precisamos estar sensível ao Senhor, buscar o conselho de Deus. Precisamos buscar o conselho de Deus. Senhor, qual é o teu conselho? Qual é o negócio? Vamos fazer isso agora, meio minuto, levanta as duas mãos, pede a Deus conselho, Senhor, me dá conselhos. Como iniciar negócios prosperados, negócios enriquecedores, negócios, Senhor, promissores, poderosos. Vamos, irmãos, onde está a sua voz? Onde está a sua voz? Onde está a sua voz? Seja mais rápido, seja mais veloz, seja mais veloz, seja mais rápido. Senhor, nos direcione qual é o teu conselho. Me dê o teu conselho. Senhor, abre o teu conselho para os teus filhos, para a tua igreja, para o teu povo. Em nome do Senhor. Deus é bom. Pensei que você ia aplaudir, gritar, bendizer o Senhor, exaltar o Senhor. Aleluia. Eu tenho dito aos meus filhos em casa que eu não estou com nenhum problema de que eles se qualifiquem, preciso que eles se qualifiquem no mercado de trabalho. E não tenho nenhum problema que eles consigam uma boa empresa para que trabalhem e tenham um renda todos os meses. Mas, mais do que ir até uma empresa todos os dias, meu desejo está sendo que Deus me dê a habilidade dentro da minha casa de
que eu possa fazer dos meus filhos geradores e multiplicadores em recursos e finanças. Eu tenho dito para ela, eu disse, não tem problema, você quer? Sem problema, vai firme, manda currículo, acha uma empresa, isso é de Deus, isso é maravilhoso, isso é bênção. Mas, muito mais do que isso, eu estou pedindo a Deus que me dê a habilidade de que eu possa fazer com vocês geradores e multiplicadores em recursos financeiros. Porta-malas, meu amor. Eu acho lindo ver na sala, meu amor, na outra, lá em cima. Meu amor da minha vida, oh meu Deus, que mulher maravilhosa, Deus é tremendo. Eu acho extraordinário ver testemunhos de pessoas que começaram. Eu estava contando ontem que eu fui a Curitiba, uma das nossas igrejas em Curitiba, e quando eu vou a Curitiba, quando eu estou em Curitiba, tem uma história lá de, a gente foi almoçar em um local self-service, e também uma pizzaria, que também faz self-service. E começaram a nos dizer qual foi a história desse local. Eram dois irmãos que estavam fazendo faculdade, e eles receberam uma herança do pai para pagar toda a faculdade. O pai faleceu, me parece que essa foi a história, eu me lembro mais da parte da herança, e deixou uma herança para eles. Eles pegaram a herança na mão e ficaram pensando, ou pagamos a faculdade ou começamos um negócio. Aleluia. Ou pagamos a faculdade ou começamos um negócio. E o que você acha? Vamos começar um negócio? Vamos começar. Começar um negócio. Hoje é a melhor e maior pizzaria da cidade. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. O negócio, o comentário foi tão grande dessa pizzaria com self-service. O comentário foi tão grande que as pessoas da cidade vizinha vêm comer aqui na cidade deles. E lá na cidade vizinha tem uma filial. E o pessoal vem de lá para comer na central e não come na filial. De tanto sucesso que fez aquele negócio. Não é? Então, eu tenho orado ao Senhor esses dias aqui na igreja, eu tenho clamado a Deus esses dias, porque eu sei que a unção fresca está sobre nós. Amém, irmãos? Eu olho para você e vejo tanta habilidade. Olha para esse irmão, como se fosse eu falando isso para ele. Eu olho para você e vejo tanta habilidade para iniciar negócios. Olha para ele, eu vejo tanta habilidade em você. Tanta habilidade em você. Você tem muita habilidade. Bem possível que alguns aqui vá começar negócios poderosos. Negócios milionários, negócios enriquecedores. Talvez você não vá trabalhar tanto como você está trabalhando hoje, mas vai ganhar bem mais do que está ganhando hoje. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vem cá, corre aqui. Teu nome. É maravilhoso. Seja exaltado, Jesus. Aleluia. Então eu queria falar para vocês sobre 5 leis. Anota. 5 leis sobre administração financeira. Número 1. Quando Deus fala para Adão que ele deveria cultivar o jardim, a primeira lei ali é: desenvolva o que eu coloquei na tua mão. Para desenvolver, você precisa de 3 leis específicas. Número 1, você precisa trabalhar honestamente. E não é pouco, é muito trabalho. Já tivemos essa ministração aqui, não quero me concentrar nela, mas precisamos trabalhar e muito, e não é pouco. Irmãos, Deus deu para Adão um jardim. Aleluia. Glória a Deus, amém. Botou Adão dentro do jardim. E disse: cultiva. Poderoso, Senhor. Foi ou não foi? Aprendi um negócio: Deus não dá nada pronto para ninguém. É verdade. Quando Deus te der alguma coisa, Ele com certeza vai te dizer: trabalha. Aleluia. Trabalha. Então precisamos trabalhar muito. O trabalho nós temos que ouvir de Deus sobre o trabalho. Qual é o trabalho que o Senhor quer que eu desenvolva, etc. Porque senão nós não conseguimos administrar. Administrar financeiramente dá trabalho. Ou não dá? Dá muito trabalho administrar. Vocês vão perceber como uma das coisas mais importantes dentro de administração é o que as empresas chamam de almoxarifado. O almoxarifado é um local muito importante, que é para a nossa casa a despensa. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser despenseiros. O local é a despensa. Você tem que ficar de olho na despensa. Você nem pode ter comida de mais nem comida de menos. Se tiver comida demais, se estraga, perde dinheiro. Se tiver comida de menos, a gente morre de fome e enfraquece.
assim de bastante olho, de bastante olhar, de bastante atenção. E isso dá um trabalho administrar que não é brincadeira. Cadê as donas de casa? Me ajuda aí. Cadê as mulheres? Dá ou não dá trabalho? A hora de fazer a comida, se você não tiver a habilidade de fazer a comida direito, você joga a comida no lixo. Ou não é verdade? Joga a comida no lixo. Então você precisa ter uma habilidade. Isso dá uma trabalheira que só o Senhor pode dar graça. Nem todo mundo tem a habilidade de fazer comida para 10 pessoas. Às vezes falta, às vezes sobra comida. Não é? A lista é um local, a despensa é um local que nós temos que estar de olho. E isso dá um trabalho. E eu queria botar o teu olho nesse trabalho. Sabe por quê? Muitas panelas de arroz foram para o lixo. Alô? Muitas panelas de feijão estragaram. Muitas margarinas foram colocadas em um pão que era necessário para colocar em 10 pães a mesma margarina que estava num pão só. Isso é um puro sinal de má administração. Precisamos ensinar nossos filhos, inclusive, como passar margarina num pão. Eu estou falando de coisa simples para nós aqui. Ensina, Senhor. Porque eles metem assim a faca com força lá dentro do pote, tira aquele, parece que eles vão rebocar o pão e passa. Aqui está um exemplo de um trabalho simples, meus amigos. Isso aqui foi o Lucas que fez. Isso aqui está um exemplo de um trabalho simples que pode virar muitos dólares. Isso aqui foi o meu filho que fez. Isso é um simples trabalho. Eu estou te dando um exemplo e uma ideia de trabalho simples, de negócio simples. Ele fez um negócio simples desse, mandou botar uma moldura. Quanto você acha que vale o quadro dele? 100 milhões. Vem com nós para cá, vamos para casa dela. Mais deles, ali está. Bom, veja. Um trabalho muito simples, você não acha? Alguém no trabalho de escola. Somente pegou o trabalho, fez, colocou, não aparecia nada. Botou o ministério de profeta, botou aí o nome dele e me deu de presente a primícia. Não, deixa aqui, gente. Deixa aqui, a gente já vai comprar o terreno da igreja para você conhecer o quarto que eu quero. Vai arrematar? Quem vai arrematar? Eu estou te falando de um trabalho simples. Ele passou dias fazendo o trabalho, botar uma moldura. Aí está. Depois você vê olhar de perto. Trabalho simples. Quando o apóstolo você começa a ministrar ontem, olha, não fique pensando em coisas. Pense em coisas simples que Deus vai te dar, irmão. Vamos chamar o irmão. Pense em coisas simples que Deus vai te mostrar, irmão. Deus vai te mostrar coisas simples. Ele já está com algumas encomendas de quadro. Eu pensei em pagar R$200 no quadro dele. Para começar, essa vai dar um inicial. É o primeiro lance. Eu vou dar. Pensa bem, aqueles quadros ordinários aí, Deus não põe aquilo nem no banheiro, porque ele é muito feio. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Coisas muito simples, Deus vai nos direcionar, irmãos. Muito simples, para você ter recurso. Pois eu vou lhe dizer, não sei se é através de quadro, mas o Lucas é um desses candidatos a casar com carro e casa própria sem dever nada para ninguém. A também, irmãos, é uma daquelas que é marcada para casar com carro e casa própria sem dever nada para ninguém. E os solteiros dessa igreja são marcados para casarem com carro e casa própria sem dever nada para ninguém.
com vocês? Quando eu casei, alguns anos atrás, 20 anos só, no outro dia, um dia depois, eu não devia nada para ninguém. Casamos sem dívida, graças a Deus. Não tinha nada para comer em casa, mas também não tinha dívida. A gente não quis comprar comida, não deu tempo, a gente foi comprar frutas. E quem está querendo comida, a gente queria outras coisas, compramos bolacha recheada, não foi, mal? Compramos maçã, fruta, não foi, meu amor? Vamos comer fora. Maravilha, Deus é tremendo, irmão. Deus é bom. Deus é muito bom. Decida, Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Primeiramente, sobre administração financeira, trabalho. Você precisa botar os seus olhos na sua despensa. Você precisa estar de olho nisso. Se é um local que você precisa estar de olho, para não desperdiçar, nem mais e nem menos. Você precisa fazer isso. Isso vai mais para os donos de casa. Tem algum aqui para dizer glória a Deus? Segundo, é muito simples o que eu estou ministrando aqui hoje. Segunda lei, criação. Porque se envolver tem a ver com criar, tem a ver com trabalhar, tem a ver com criar. Você precisa criar. Alô? Mais uma vez, eu não sei porque hoje estou falando tanto das donas de casa, mas as donas de casa têm a habilidade de criar coisas. Não? Vamos comer o quê? Ah, não sei, peraí que eu já consigo. Aí vai lá e acabou, já está saindo um negócio aí. Rapidinho. Só que esse criar aqui é diferente, porque esse criar é tirar do nada. Alô? Isso aqui é uma habilidade que Deus dá para alguns crentes. Eu acho que, eu tenho certeza que está dando para alguns aqui, de fazer nascer no asfalto o recurso financeiro. É uma habilidade que Deus dá de que alguém do nada tira recurso financeiro. Dois aleluia. Habilidade para fazer nascer dinheiro. Do nada. Mas como é que aconteceu? Aconteceu do nada, a gente estava ali, etc. Enfim, aconteceu. Porque diz a Bíblia que Deus foi aquele que, sem matéria-prima pré-existente, Deus criou tudo que existe hoje. Sim ou não? Não existia nada, a terra sem forma e vazia, não tinha nada, e Deus criou tudo. Essa mesma habilidade que Ele tem de, do nada, fazer nascer recurso financeiro, Ele libera para aqueles que têm noção de negócio sobre Ele. O negócio aqui não existia nada, absolutamente, mas nasceu uma obra de arte. Aleluia. Mas não existia nada. Habilidade para fazer nascer. E as pessoas sabem, nasce aqui, ó. Não nasce aqui. Primeiro, nasce aqui. Toda vez que alguém quer que nasça alguma coisa, começa a pensar todo dia naquilo que quer que nasça. Ou não é verdade? E todo dia pensa. É ou não é, pastor Wesley? E pensa e nasce aqui. Todo mundo feliz com você? Estou entendendo. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Não é? Porque primeiro começamos a pensar e depois geramos, depois vem a luz. Não é? Então precisamos criar. Deus vai te dar a habilidade para criar. Do nada aparecer recurso financeiro. Do nada aparecer finanças. Não tinha nada na mão, mas apareceu recurso financeiro. Primeiro tem que trabalhar. E vamos começar a orar a Deus para nos dar conselhos de como vamos ensinar a fazer nascer recursos financeiros. Mas Ele vai nos dar direção. Isso é uma lei sobre finanças, sabia? Isso é uma lei sobre finanças. Um dia alguém tinha um recurso de nada, centavo nenhum. Virou uma esquina e de repente Deus lhe abriu uma porta e etc. Tem dinheiro. Terceira lei, eu vou rápido. Você precisa trabalhar, você precisa criar, você precisa produzir. Produzir, gerar, dar origem, dar existência a alguma coisa, a alguns projetos. Você precisa fazer isso. Não fique acomodado, não. Dê existência, dê origem, faça nascer. Produza, gere algumas ideias. Não tenha medo de escrever ideias. Eu não escrevo ideias. Eu falei inglês, eu estou desesperado, preocupado com tanta coisa que eu escrevi. Com tantos esboços, com tanta coisa que eu escrevi que eu precisava organizar. Meu Deus, misericórdia, dá graça para isso. Porque não tem problema, acordo de manhã e eu escrevo as minhas devocionais. Diariamente escrevo as minhas devocionais. Quando
acordo de manhã, escrevo minhas devocionais, deixo em cima da mesa se eu tiver que sair, e eles leem minhas devocionais. Eu 5 páginas de manhã, eu todos os dias. Às vezes não dá, não estou tendo local, habilidade ou tempo para poder organizar tudo isso, mas está tudo escrito. Uma série de coisas escrita. Porque nós precisamos gerar, temos que produzir. É assim que funciona, isso é uma lei para administrar bem esse dinheiro. Então vamos lá, ajuda o seu irmão por essas 3 primeiras leis. Diga, você precisa trabalhar para ter mais dinheiro. Vamos lá. Diga para esse irmão, você precisa ouvir Deus para tirar do nada mais dinheiro. Terceiro, diga para esse irmão, você precisa gerar mais recurso financeiro. Mais ideias que deem recurso financeiro. Mas Deus disse para Adão que ele devia cultivar e devia guardar. E guardar tem a ver com a ideia de proteger. E aqui eu vou falar umas coisas para vocês ficarem mais felizes. 2 leis estão aqui nesse princípio de guardar. A primeira lei é conservar as finanças que Deus nos deu. Bom, de novo eu volto ao almoxarifado. Deus nos entregou 10 mil reais todo mês. Amém. Aleluia. Não é? Esse dinheiro está em algum local que eu vou chamar de despensa, carteira, cofre. E nós precisamos, para poder administrar, conservar as finanças que Ele nos deu. Agora, irmãos, não pense que se você meter uma tranca naquele negócio, você conserva. Porque tranca não impede a entrada de espíritos malignos ali. A Bíblia Sagrada diz que nós deveríamos juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, não corrói. Você pode trancar, ladrão não pega, mas o ferrugem entra. Mas o espírito maligno não entra lá dentro. Apesar de ter uma trava, de ter código, de ter... Não interessa, o espírito maligno entra. Nós temos que aplicar essa lei, nós temos que conservar as finanças que o Senhor nos deu. E a Bíblia nos diz qual que é a ideia para conservar, para conservar o dinheiro que o Senhor nos deu. A Bíblia nos ensinou que não tem outro jeito, é com oferta. Aleluia. Glória a Deus. Alô? Amém. Se nós queremos conservar as finanças que o Senhor nos deu, conservar essas finanças que o Senhor colocou em nossas mãos, conservar esse dinheiro que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos ofertar. Porque ofertas, irmãos, é uma arma que o Senhor nos deu para atacar o inimigo. E quando atacamos o inimigo, conservamos aquilo que o Senhor nos deu. Quando você ataca o mofo, o bolor, ele não pega o alimento. Sim ou não? Quando você ataca insetos, eles não atacam o alimento. Então você pode considerar toda essa coisa toda que eu falei com os espíritos malignos. Você precisa atacar, porque atacando ele, o diabo não vai atacar as suas finanças. E não tem outro jeito, com ofertas. E uma outra lei também, aí, que tem a ver com proteger, é livre as finanças do ataque de Mamon. Bom, irmãos, nós precisamos conservar e precisamos livrar. Para conservar, nós já sabemos que tem que ofertar. Para livrar o ataque do diabo, precisamos dizimar. Dízimos é uma arma que o Senhor nos deu para proteger, para livrar as finanças do ataque do diabo. Ofertas é uma arma que o Senhor nos deu para atacar o inimigo. Agora tem um negócio que eu queria falar a você. Meu pai falou um negócio violento. Eu fiquei boquiaberto com aquilo mais uma vez, que eu já tinha visto tantas e tantas vezes. Mas ontem, mais uma vez, alguma coisa foi muito forte no meu coração. E eu vou mostrar para vocês o texto. O diabo não está achando ruim que os crentes dizimem. Vou repetir isso de novo. O diabo não está achando ruim que os crentes dizimem. Por isso que em muitas igrejas onde eu vou ministrar, tem muito mais gente dizimista do que gente ofertante. Sabe qual é o maior ataque do diabo? É que os crentes parem de ofertar. Por quê? Porque dízimo apenas protege o que Deus te deu, e a oferta aumenta o que Deus te deu. Então o diabo não está preocupado, pode continuar dizimando, só vai proteger, mas nunca aumenta. Mas então o grande ataque do diabo é para que os crentes parem de ofertar. Porque quando eu paro de ofertar, então não multiplico o que Deus deu. Daniel, vem comigo, capítulo 9. Vem comigo. Daniel, capítulo de número 9. Olha
esse texto, porque realmente é um texto escatológico, mais uma vez. Daniel, capítulo de número 9. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 25. Daniel, capítulo de número 9, versículo 25. Irmãos, muito simples hoje, somente para você e eu pensarmos algumas leis sobre a administração financeira. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Quando você chegar, por favor, diga amém. Ó, para colocar todos nós aqui dentro do texto, é o seguinte: esse texto fala de escatologia. O que é escatologia? É a matéria que estuda as últimas coisas que vão acontecer na Terra. Isso é escatologia. E você sabe que na escatologia virá o anticristo. Quando já ouviu falar do anticristo? Anticristo, já, a palavra já diz, anticristo. O que é o anticristo? É um espírito maligno que se opõe a Cristo, que é contra Cristo, né? E então diz a Bíblia que esse anticristo, lá no tempo da escatologia, vai agir de uma maneira para que o povo não oferte mais. Só que lá ele vai agir de uma maneira total. Hoje ele age de uma maneira parcial. Quantos estão aqui, irmãos? Por favor. Presta atenção, porque isso é muito importante. Capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Olha o que esse anticristo vai mandar fazer, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e o que mais? O que ele vai mandar fazer? O que ele vai mandar cessar? A oferta. Sobre a raça das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmãos, presta atenção no texto. O texto diz que lá no tempo da escatologia, quando o anticristo vier, ele vai fazer uma aliança de 7 anos com muita gente. A igreja vai estar na glória. Na metade dessa aliança, em 3 anos e meio, ele vai dar uma ordem para que as ofertas parem, as ofertas cessem. Para que essa oferta tem que cessar? Para que não aumente as finanças do povo de Deus. Para que não aumente as finanças, porque ele diz, é uma lei. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Se você nunca semeia, você nunca colhe. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Então o anticristo, na sua totalidade, vai obrigar as pessoas a não entregar mais, a não semear mais, a não colocar mais, porque eles sabem que isso é uma lei. Claro que isso vai ser a totalidade, só que em nossos dias, esse espírito de anticristo está agindo já na parcialidade, induzindo alguns crentes a deixarem de entregarem ofertas ao Senhor. Fala, chacoalha esse irmão aí do seu lado, que eu acho que a ficha não caiu, e diga para ele, ainda bem que não é você, graças a Deus não é o meu caso. Vamos dizer assim, irmão. Ainda bem que não é você, irmão, graças a Deus. Irmãos amados, a guerra toda do diabo não está sendo tão grande contra os dizimistas. A guerra toda do inferno é contra os ofertantes, porque dízimos protege a nossa renda, mas oferta multiplica o que Deus nos deu. Dízimo impede o diabo de atacar, oferta ataca o diabo. Dízimos protege o que Deus nos deu, mas oferta, além de atacar o diabo, multiplica tudo que Deus nos deu. Então a ideia desse anticristo é impedir a igreja de ofertar. E aqui eu ensino uma ousadia hoje. Levanta essa mão que você está aqui. Aqui eu ensino uma ousadia para dizer uma coisa profética para você que essa noite. Nós deveríamos ser verdadeiros dizimistas do Senhor. Mas enquanto nós não formos ofertantes, precisamos ser libertos desse espírito de anticristo. E hoje é uma noite onde o Senhor vai nos libertar de forma
lendo, junto com o apóstolo Jéssica, esse texto, eu lembrei do que o Senhor me falou sobre dízimos e ofertas, escrito no livro de Malaquias. Trazer dízimos e ofertas é um fundamento para a construção de uma casa financeira. E fundamento tem que ter um único nível. Tem que estar nivelado. Nós não podemos fazer fundamento desnivelado. As pessoas hoje entregam 10% de dízimos e entregam 0% de oferta. E é um fundamento desnivelado. 10% de dízimo, 1% de oferta, 10% de dízimo, 9% de oferta. É um fundamento desnivelado. Deus quer que nós possamos nivelar esse fundamento para crescimento de uma casa financeira, para crescimento de uma vida próspera, para crescimento de uma vida enriquecida. Alguém que está me ouvindo nessa noite? O Senhor está nos livrando, irmãos. O Senhor está nos trabalhando de forma tremenda. Nossas ofertas têm que ser no mínimo igual ou maior que os nossos dízimos. Amém. Todo o povo que eu conheci dizimista, eu não o vi tão próspero como eu vi próspero o povo que, além de dizimar, oferta. Todo povo que você conhecer, todos os irmãos, todas as pessoas, todo discípulo que você conhecer, muito próspero, pode ter certeza, ele não somente é dizimista, ele é dizimista e ofertante. Glória a Deus. Olha para a carinha do seu irmão, que ele ficou com aquela cara de arrebatado de novo, ajuda ele, vamos lá. Arrebatadinho de novo, ajuda ele outra vez. Então veja, irmãos, mais uma revelação de Deus no nosso coração aqui. Precisamos elevar o nível das nossas ofertas. Não é? Ajuda seu irmão, ajuda ele. Põe a mão no ombro dele e fala: olha, aqueles R$1.000 que dizem que você entrega todo mês, vamos lá, ajuda ele. Você precisa entregar no mínimo mais R$1.000 de oferta. Vamos lá, ajuda ele. Aleluia! Isso é princípio. Porque começamos a ser de alguma maneira atacados de alguma maneira. Porque esse espírito de anticristo está interessado em cessar a oferta. Muitos pastores, agora eu tenho uma resposta para muitos pastores que me ligam e olha, vem fazer seminário aqui na igreja. Nosso povo não oferta tanto, nosso povo somente dizima. Agora eu tenho uma resposta e também um alvo de ataque espiritual contra o espírito de anticristo, que faz cessar a oferta no meio da igreja. A igreja baixa o nível de oferta. E eu descobri que a gente precisa guerrear contra ele, vai ser hoje. Porque estamos sendo atacados por ele aqui nessa igreja. Mas é o último dia desse ataque aqui nessa igreja em nome do Senhor. É o último dia do ataque de anticristo em nosso meio aqui em nome do Senhor. Porque nós não vamos cessar a oferta ao nosso Deus. Já entendemos que para poder entrar no Santíssimo, nós temos que passar pelo átrio de Deus. Mas para as portas do átrio se abrir, nós precisamos chegar lá com sacrifício. Precisamos chegar lá com oferta. E o sacrifício menor do que 10% do nosso dízimo, Deus não considera sacrifício. Sacrifício tem que ser pelo menos igual ou maior que o nosso dízimo. Porque menor que isso não é sacrifício para Deus. Sacrifício para Deus é igual ou maior que o nosso dízimo. Quando chegamos no sacrifício, as portas do átrio se abrem. Lavamos os pés, lavamos as mãos, fazemos sacrifício e ele nos leva para o lugar santo, onde tem toda a proposição, onde tem candelabro de Deus ali, e dali ele nos leva para o Santíssimo, onde tem aliança, onde tem vida, onde tem lembrança de Deus, onde tem tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Mas nunca vamos chegar no Santíssimo sem primeiro passar pelo átrio, e nunca chegaremos no átrio sem lavar as mãos e os pés e levar sacrifícios a Deus. Quando levamos sacrifícios, as portas se abrem. Vamos se levantar as suas mãos. Porque eu vi esse ataque nesse lugar. Quando o Senhor nos desperta para essas leis são poderosas, começamos a fluir nisso. Então veja, irmãos, só repetindo 5 leis da administração financeira: trabalhar honesto, criar, pedir a Deus habilidade para tirar do nada mais recursos financeiros, gerar mais recurso financeiro, conservar as finanças ofertando ao Senhor, ofertando com sacrifício. Porque número 5, livrar as finanças do ataque de Mamon através dos nossos dízimos. As ofertas nesses 7 anos, olha, veja que o texto de Daniel diz que por uma semana, essa uma semana é simbólica, é 7 anos isso aqui. Disse esse texto aqui que por esses 3 anos e meio ele ia mandar cessar a oferta. E nós estamos vivendo aqui os 7 anos mais poderosos da nossa história.
Estamos agora de 2013 a 2020, como todos nós sabemos aqui, os 7 anos mais poderosos da nossa história. Irmãos, qual é a moeda poderosa para esses 7 anos? Ofertas. Oferta de sacrifício. E oferta honra a Deus. Oferta e dízimo são moedas de honra ao Senhor. Quanto mais ofertamos ao Senhor, mais o átrio se abre. Quanto mais o átrio se abre, mais nós entramos dentro do átrio para lavar os pés e as mãos e fazer sacrifício. Quando fazemos sacrifício, depois lavar os pés e as mãos, podemos entrar no lugar santo e podemos entrar no Santíssimo. Então veja, sabe quem são os crentes que serão mais prósperos nesses 7 anos? Sabe quem serão os crentes que vão casar com carro em casa pago e sem dívida? Sabe quem são os crentes que vão viver e comer bem? Sabe quem são os crentes que vão empurrar filhos para faculdades? Sabe quem são os crentes que Deus vai usar para transferir dinheiro do ímpio para o justo, dinheiro do inferno para o reino de Deus? Você sabe quem são os crentes que vão empurrar o reino de Deus para as nações da terra? São aqueles que entregam oferta de sacrifício ao Senhor. São aqueles que não têm problema algum de equiparar seus dízimos com suas ofertas com seus dízimos e colocar no altar de Deus. Esses crentes comerão o que nunca pensou comer, vestirão o que nunca pensou vestir, irão onde nunca pensou em ir, farão coisas que nunca pensou em fazer e serão usados por Deus como um canal para transferir riqueza do ímpio para o justo. Diga, Senhor, eu vou fazer oferta de sacrifício. Vamos, irmãos, levanta essa mão e você vai. Voltei da Praça da Árvore ontem com vontade de juntar o Espírito de Anticristo no nosso meio. Voltei da Praça da Árvore ontem pensando, eu vou botar ele para fora da minha vida definitivamente, de nossa igreja definitivamente, porque é por isso que o nosso povo não prospera mais como deveria prosperar. É por isso que, apesar de eu ter habilidades para exercer o que acontece, porque de alguma maneira direta ou indireta, parcialmente, o Espírito de Anticristo tem de alguma maneira agido, mas chegou o fim. Chegou o fim, ele não vai cessar as ofertas em nosso meio. Nós vamos levantar o nível de oferta e sacrifício. Sacrifício é uma oferta igual aos dízimos. O maior número de dízimos. Isso é uma oferta e sacrifício. E quando eu entrego essa oferta, me determina como alguém que estou habilitado para promoção para negócios, como alguém que estou habilitado para transferência de riqueza, como alguém habilitado para fazer coisa tremenda. Eu queria dizer a você que se eu tivesse sentado onde você está, e quero profetizar o que eu estou profetizando, eu estaria dando glória a Deus aqui essa noite. Eu estaria exaltando o nome do Senhor aqui essa noite. Eu estaria gritando o nome do Senhor. Eu estaria gritando o nome do Senhor. Eu não estou dizendo uma palavra falando. Eu estou dizendo uma palavra do plano de Deus. Eu estou dizendo uma palavra profética. Alguém levanta a mão para glorificar a Deus. Alguém levanta a mão para dizer obrigado pela resposta que eu estou tendo aqui. Você na internet também tem glória a Deus. Exalte o Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Aleluia! Você percebeu que a crítica é grande para cima de nós? Esperando, Senhor. Meu Deus forte, Pai. O pessoal criticou o meu avô, o meu bisavô, porque tem um jardim. Só porque tem um jardim e tem um piloto particular. Criticou o Marcelo por isso. Esses dias eu vi reportagem, eu passei de relance uma reportagem de gente conversando com os famosos do novo jardim que acabou de comprar. E aí, o que aconteceu o jardim? Tem pneu, tem banco, tem hélice, etc. Aleluia. Criticando. Tanta gente que está comprando um jardim para não fazer nada nessa terra. Tanta gente que está comprando um jardim para não produzir nada nessa terra. Tanta gente que está comprando para nada. Homens de Deus têm um jardim para fazer coisas poderosas. Para atender o reino de Deus, para atender a casa do Senhor, para atender as coisas de Deus. Em tempo muito resumido, Moisés sai de lá do seu país e vai para o outro, sai da sua cidade e vai para outra em uma velocidade muito grande. Eu estou criticando. Mas a grande guerra, irmãos, o grande ataque agora, está claro para nós, é de Mamon, mas é de Anticristo. O ataque de Anticristo querendo impedir que a igreja pare de ofertar, que o povo pare de ofertar. Estão criticando porque os pastores ganham isso, ganham aquilo. Irmãos, a grande
pastores que vão ser investigados, não serão os pastores que vão dar reportagem, será o povo da igreja que vai dar reportagem, será os crentes daquela igreja que vai dar reportagem. Por que você mora nesse desafio todo? Por que você mora nesse local? Agora eu vou dizer uma coisa: se você não quiser prosperar, não é um problema de Deus. Aleluia. Fala a Deus, poderoso. Não é um problema de Deus. Se você não quiser ver o inimigo mandar repórter na sua casa onde você mora, para ver o tamanho da sua piscina, para ver o carro que você usa, continue do jeito que está, não prospera, que não aparece nenhum repórter para te falar nada. Mas se você começa a prosperar um pouquinho mais, o inimigo começa a dizer coisas, começa a falar coisas, começa a mostrar coisas, vizinhos, amigos, etc. Olha lá, eu tenho um Deus poderoso, eu entendi o princípio, eu não vou permitir que o Espírito de anticristo me force a parar de ofertar. Eu vou ofertar porque eu não sou anticristo, eu sou a favor de Cristo, eu estou embaixo de Cristo, eu tenho a glória de Cristo em mim, eu tenho a unção de Cristo em mim, e eu não vou me abrir para o Cristo, eu vou continuar fazendo, e quanto mais eu continuo fazendo, mais ele libera a unção de negócio sobre a minha vida, eu continuo fazendo, e ele libera a unção de negócio, e quanto mais eu tenho unção, mais eu prospero, mais eu Cristo, mais em Cristo e mais em riqueza. Alguém diga aleluia! Santa Camargo, Senhor. Nunca esqueci do testemunho de Dr. Poilson. Dr. Poilson deu um testemunho de uma mulher que tinha uma igreja muito pobre. Muito pobre. E a igreja existe para combater o espírito de pobreza. Amém. Pobreza não se combate com a distribuição de renda. O governo está aí, né, trabalhando para distribuir a renda, mas não é por causa da distribuição de renda que acaba a pobreza e miséria. Pobreza e miséria não acaba com isso. Porque pobreza e miséria não tem a ver com a distribuição de renda. Pobreza e miséria tem a ver com pecado. Aleluia, é verdade. E pobreza e miséria só acaba quando as pessoas param de pecar. Como não vão parar de pecar, é por isso que Jesus disse: pobreza sempre vocês vão ter. Pobreza sempre tereis, miséria sempre tereis, porque sempre tem gente pecando, porque pecado gera pobreza e gera miséria. Alô? Então Jesus levanta a igreja para combater a pobreza, combater a miséria. Não é? E aí, ainda que distribua toda a renda do planeta, ainda assim vai ter gente pobre e miserável. Porque a miséria está implantada no coração das pessoas. Ainda que distribua toda a miséria, toda a riqueza, não acaba com a miséria, não acaba com a pobreza. Mas nós estamos aprendendo o princípio, irmãos. Princípio de Deus. No reino de Deus. Poderosos. Naquele dia, Deus coloca Adão ali e diz: Adão, você vai cultivar e vai proteger. Para proteger, você precisa semear. Aleluia. Você quer proteger o meu jardim? Semeia, porque quanto mais você semeia, mais nasce árvore. Se você não semeia e continua tirando árvore, o que acontece com o jardim? Acaba o jardim. Adão, eu te coloquei aí para você fazer exatamente isso. Então você cuida do meu jardim, preserva o meu jardim, cultiva o meu jardim, protege o jardim. Adão está ali trabalhando, irmãos. Deus te colocou numa família exatamente para você administrar. Você está lá para isso. Nós estamos lá para isso. E eu tenho dito aqui, o Senhor me fala no nosso meio. Nós vamos ser os primeiros que vamos prosperar nessa família. Você vai ser os primeiros que vai prosperar nessa família. Por quê? Porque Deus te colocou aí para representar. E o representante tem uma missão. Uma das missões que Deus nos deu é multiplicar o recurso financeiro dessa família. E para multiplicar o recurso financeiro dessa família, eu tenho que ter o meu recurso financeiro multiplicado primeiro que eles. Quando o meu recurso financeiro multiplica, então, mais do que emprestar, eu serei na vida deles, eu invisto na vida deles, eu os abençoo, porque o Senhor tem multiplicado, eu posso multiplicar você. E não somente te multiplicar, eu posso te ensinar qual é o caminho para você também ter suas finanças multiplicadas. Eu também vou te ensinar o caminho. Semana me enchi de ousadia para falar com um dos meus pais. Estou dizendo o ciclo da restauração financeira. Aleluia. A resposta que eu vi foi: agora eu não estou em condições de fazer esse ciclo aí, mas esse negócio é bom. Estou
devendo algumas coisas? Eu falei, não fique pensando em dever algumas coisas. Você tem que começar a praticar princípios financeiros agora. Porque quando você começar a praticar princípios financeiros agora, então o Senhor te leva um tempo poderoso. Então, Senhor, balança sua mão comigo aqui na frente do nome do Senhor. E diga, eu vou administrar melhor que Deus coloca em minhas mãos. Eu vou administrar melhor que o Senhor coloca em minhas mãos. Vamos, irmãos. Você tem percebido quantas críticas em cima de nós crentes? Quantas críticas? Quanta gente machucada, quanta gente magoada, irmãos. Muita gente que enfrentaram situações com muitos líderes que não tinham vida no altar, muitos líderes que faziam o que bem queria. Mas eu tenho uma notícia para dizer a você: o Senhor chamou Elias. Quando Elias estava lá reclamando com o Senhor, só tem eu aqui. Deus disse, não, Elias, muito pelo contrário. Igual a você, eu reservei 7.000. Não, só você não. Eu vou te dar uma notícia para te dar. Ainda existe gente séria nessa terra. Ainda existe homem de Deus nessa terra. Ainda existem mulheres de Deus nessa terra. Será que Deus vai colocar o meu povo certo essa noite? Será que o meu povo vai igreja certa essa noite? Ainda existe gente séria nessa terra. Ainda existe gente que ama a voz de Deus. Ainda existe gente que ouve o conselho de Deus. Ainda existe. E tudo que a gente experimentou, eu também experimentei. Mas o dia onde eu encontrei homens de Deus nessa terra. Ainda tem gente de Deus nessa terra. Então eu quero encerrar nessa noite uma mensagem muito simples, só para nós pensarmos em administração financeira. Muito simples. 5 leis. Quantos guardaram as leis? Trabalharam honestamente. Ter a habilidade do Senhor para tirar finanças do nada. Gerar ideias. Conservar as finanças que o Senhor coloca em nossas mãos e livrá-las do ataque do inimigo. Livramos as finanças do ataque do inimigo quando dizimamos. Conservamos as finanças quando ofertamos. Fique de pé para você, por favor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo é teu nome. Santo é o nome do Senhor. Amém. Vamos orar por essas leis aqui, irmãos, estabelecidas pela palavra de Deus sobre nossa vida financeira. Vamos orar por elas. Eu lhe peço que você participe. Uma das coisas que mais ativa a presença de Deus é a participação da igreja. Nós não estamos aqui para ver o culto, nós estamos aqui para participar do culto. Eu vim aqui para participar e eu quero fazer isso de uma forma tremenda. Então, ore a Deus pela primeira lei, vamos orar pelas 5 leis, ore pela primeira, trabalho honesto. Peça ao Senhor que te ajude a olhar as despesas da tua casa com mais honestidade, olhar melhor, não desperdiçar aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Vai dar trabalho, mas vai ser bênção. Levante as mãos onde você está. Senhor, ajuda o teu povo a trabalhar honesto. Ajuda o teu povo, Senhor, a fluir honestamente. Eu clamo por isso, Senhor. Os irmãos que estamos assistindo também. Vai ajuda a fluir do trabalho honesto nas famílias, principalmente nas despensas. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Oramos por isso em nome do Senhor. Gera no teu povo habilidade para que do nada possa nascer recursos financeiros. Tirar do nada, Senhor. Muitos estão, assim como estava José do Egito. Foi dormir e não tinha recursos de nada. Não tinha possibilidade nenhuma. Mas o Senhor deu uma habilidade para que um dia depois ele fosse nomeado governador do Egito. Pai, em nome do Senhor, assim faça com essa nossa frente. Lhe deu ideias para gerar negócios, produzir negócios, dar luz original da resistência a negócios prosperados, a negócios enriquecedores, em nome do Senhor. Também eu te peço, Senhor, ajuda teu povo a ser aqueles que o Senhor usa para livrar as finanças do ataque do inimigo, para proteger as finanças com seus dízimos, dizimando, Senhor. Levanta teu povo com ousadia. Levanta teu povo com certeza. E usa teu povo também, Senhor, de uma maneira poderosa, para que possa marcar o inimigo, Senhor.
através das ofertas. Levanta o teu povo para que o teu povo seja aqueles que fazem sacrifícios, ofertas e sacrifícios ao Senhor. E elas dizem respeito a serem ofertas iguais ou maiores que os dízimos que o Senhor tem usado para entregar na tua obra. Eu quero por isso, Senhor, levanta essa igreja, levanta cada família aqui, como aqueles que administram financeiramente, como aqueles que aplicam leis para administrar de uma maneira poderosa. E é por causa da administração financeira que virá conquista, que virá paz, que virá prosperidade sobre os filhos. Conquista, paz e prosperidade. Conquista, paz e prosperidade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Levante essa mão. Há um processo muito tremendo na administração financeira. O processo é que Deus nos dá uma habilidade, uma unção para negócios, e começamos a administrar nossas finanças. Quando nós estamos com essa habilidade qualificada por Deus, Ele nos usa para administrar as finanças de uma família. E quando nós estamos com a habilidade para administrar as nossas finanças e as finanças de uma família, Deus nos usa para administrar finanças de uma empresa milionária. José do Egito é um homem que Deus usa. José é um homem que Deus usa na casa dele para que ele aprenda com seu pai como administrar as próprias finanças. A roupa que os irmãos de José tinham era um tipo de roupa. A roupa que José do Egito tinha era outra totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o pai de José olhava para os irmãos dele e via pastores de ovelha. Todos tinham uma profissão, pastores. Mas o pai de José olhava para José e ouvia o pastor. Olhava para ele e via um rei. Olhava para ele e via um governador. Por isso, em vez de lhe dar uma roupa tão pequenininha, é porque atrás de ovelha tinha que ter uma roupa pequena, tinha que ter uma roupa menor. O pai dele lhe deu uma roupa mais comprida, lhe deu uma roupa mais bordada. Essa roupa para José teve. O pai dele, Jacó, teve que trabalhar muito com essa roupa. Não é como nós hoje, que você tem que produzir a tinta. Dá trabalho. Mas ele olhou esse filho diferente, ele falou: esse filho aqui não é um pastor de ovelha, esse filho aqui é rei, esse filho aqui é governador. E eu vou dar roupa diferente para ele. Isso criou um ciúme muito grande nos irmãos dele. E começou a ensinar José como administrar financeiramente. Ele administra as finanças dele. Os irmãos dele não vendem, vocês sabem disso. Lá dentro do cárcere, ele continua aplicando leis sobre a administração financeira. Tão poderoso foi. Ele sai dali para cuidar da administração financeira da casa de Potifar. Agora, já que ele tem a habilidade de administrar as próprias finanças, Deus o coloca para administrar as finanças de uma família. Quem sabe administrar as próprias finanças, Deus o coloca para administrar as finanças de uma casa. Depois que José do Egito prova que é um bom administrador na casa de Potifar, Deus o promove para uma empresa milionária. Deus o coloca para administrar as finanças do Egito. 7 anos de fome no mundo, mas o Egito tinha provisão porque José sabia administrar. Porque José olhava a despensa, porque José não jogava no lixo, não desperdiçava. Ele disse: olha, não tem para vaca gorda, vamos guardar, vamos preservar, vamos conservar, porque quando chegou o tempo da vaca magra, nós vamos ter tanta comida que além de matar nossa fome, vamos vender comida. Assim, não interessa se é o teu nível hoje. De repente o teu nível hoje é apenas para administrar o teu dinheiro. E você tem que ter uma luta. Ai meu Deus, eu não sei administrar os meus 100 reais. Se você não consegue administrar o teu dinheiro, como Deus consegue promover você para administrar o dinheiro de uma família? Se você não consegue administrar o dinheiro de uma família, como você vai poder dominar uma empresa próspera e milionária? Você não está conseguindo administrar nem o dinheiro de uma casa. Quanto mais você chegar nos milhões da sua vida, muitos milhões da sua vida pode ser uma forca, você pode se matar. E é por isso que Deus está nos levando um processo de amadurecimento de como administrar trilhões, bilhões de dólares, nos dando hoje pouco dinheiro. Pouco dinheiro que nós só aprendemos na receita mais trabalho. É um tempo, pouco dinheiro é um tempo em que Deus está usando esse tempo de pouco
colocar no negócio de uma família. Vamos, irmão, sejam rápidos com isso. Está encontrando dificuldade para cuidar do seu próprio dinheiro? Busque ajuda, busque conselho, lê livros, viaja, chama nós, sua líder. Nossa, tem dificuldade de administrar o meu dinheiro. Está percebendo, irmãos, que essa receita que você recebe todos os meses, quanto mais dinheiro ganha, mais aí você não consegue prosperar. Quando você tem a habilidade de dizer, olha, eu estou vendo isso, estou com dificuldade, não estou sabendo administrar, me ajuda. Você vence essa etapa e Deus te coloca para cuidar do dinheiro na casa da tua. Quando você vencer essa etapa, você está pronto para começar um negócio poderoso, você está pronto para começar um negócio tremendo. E Deus fala, deixa eu ver quem é que eu vou usar aqui. Se eu posso colocar todo esse negócio, deixa eu ver se tem alguém habilitado para restauração eterna. Deixa eu ver se tem alguém com capacidade aqui para entregar para ele uma empresa prosperada e enriquecida em milionários. Porque eu sei que Deus é com certeza, ele não vai se desviar do meu caminho. Balance a mão de você para o irmão. Aleluia. Então essa noite o Senhor está nos livrando do espírito de anticristo. Nos ensinando a administrar nossas finanças, porque a administração financeira gera conquista, paz e prosperidade. Conquista, paz e prosperidade. É o que vamos fazer. Então, hoje aqui, eu queria desafiar hoje aqui. Vou desafiar você, posso? Amém. Eu desafiar você para não dizimar aqui hoje. Que silêncio. Talvez alguns queimando para meu Deus, eu tenho que entregar, senão eu gasto. Se você gasta, não é um problema meu, nem de Deus. É um problema seu. Hoje eu vou desafiar você para ofertar. A oferta de hoje é uma oferta profética para nós repousarmos, botarmos para fora todo o espírito de anticristo, que é o espírito maligno que força os crentes a baixar ou cessar de ofertar na casa de Deus. Porque ele sabe que quando a oferta baixa, baixa também a conquista, baixa a prosperidade, baixa o aumento. Hoje eu vou desafiar você para ofertar. Amém, Deus? Pegue um envelope por família e vou desafiar você a ofertar. Meu Deus, que eu faço você mesmo aqui. Guarda comigo, você entrega. Deus, ai meu Deus, acho que eu vou gastar. Você gastar essa sorrindo, pega a sua melhor oferta. Sorrindo a oferta de alimento à sua família. Vamos Quantos recebem? Irmão, alguém diga em nome de Jesus a partir de hoje. Você está livre do espírito anticristo, do ataque de anticristo, que quer fazer você e eu baixar o nível da oferta.
Em nome de Jesus. Amanhã às 7h30 estamos aqui para um culto de oração. Quinta também aqui tem um culto de oração. Sexta também, todos esses dias. E quarta, quinta, sexta e sexta. Depois que terminarmos o culto aqui, já vai iniciar a adoração. 96 horas. Você lembra da primeira igreja que vai estar aqui sexta-feira? Você sabe quem é? Você se lembra qual é? Então já na sexta-feira às 10 da manhã, a gente vai começar a intercessão até às 10 da manhã. E 10 da manhã começa a tempo de adoração aqui na igreja. Vamos passar um final de semana muito tremendo, muito poderoso. Não saia de férias. Não saia de viagem no carnaval. Somos crentes. Amém? Não saia de férias. Põe a mão em alguém e diga: não saia de férias no carnaval. Vamos lá. Não saia de viagem no carnaval. Já resolvi falar de público para ninguém me pedir. Já, olha, de respeito. Estou dizendo: não saia de férias. Aleluia. Não saia. Nós não vamos sair por quê? Porque nós não queremos que o rei morro domine. Nós queremos que Jesus domine. E é por isso que vamos continuar aqui adorando a Deus para preservar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém? Em nome do Senhor? Em nome do Senhor. Levante as mãos. Pai, teu povo é bendito quando entra aqui e é bendito quando sai daqui. A bênção do Senhor nos alcançará, nos alcançará, nos alcançará. Quero declarar sobre as ofertas dessa noite. É uma oferta profética. Uma oferta de vitória sobre o espírito de anticristo. Oferta de liberalidade. Oferta de conquista, de aumento de recursos financeiros do teu povo, de prosperidade, de fartura, de riqueza e de abundância. Declaramos sobre cada ofertante dessa noite: a bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores. Abra suas casas, os milagres comecem a voltar, os milagres comecem a acontecer. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Leva-nos em paz. Não são benditos quando entram, também são benditos quando saem. Em nome do Senhor, nos dá repouso amanhã e durante todos esses dias. Até a próxima terça-feira. Vamos estar aqui todos os dias. Te adorando, te bendizendo, te louvando, agradecendo, te magnificando, intercedendo, pedindo ao Senhor. Vamos estar todos os dias de hoje até terça-feira na tua casa. Em nome de Jesus. Para a tua glória e para o teu nós vamos fazer o nosso estamos agora na internet, nessa missa que foi realizada, ajuda a proteger a tua vida, possibilitar riquezas em nome de Jesus. Antes de vocês irem embora, você vai passar dezenas de pessoas. Você vai receber a unção dos negócios da finança. Você vai dizer: Senhor, em nome do Senhor,